Notícia de CSS aqui na Brasil JS. Olha só que coisa mais interessante, né? Você já se perguntou aí o que acontece depois do CSS 3? É de conhecimento geral aí que nós nunca vimos, então, o CSS 4, o que foi que aconteceu, né? O que vai vir depois dele aí? Mas nós temos aí uma infinidade de recursos, né, que não tem uma maneira semelhante de definir mas que foram introduzidos. Então, aí um grupo da W3C, o CSS Next, está ativamente buscando aí melhores abordagens para como nós descrevemos a evolução do próprio CSS ao longo do tempo, como nós identificamos então esse conjunto aí de melhorias e recursos, né, que vieram no CSS 3 a partir do CSS 3 em 2009. Eu sou uma das pessoas que deu muita palestra a respeito de CSS 3. Achei muito legal, foi muito impactante. Na época era HTML5 e CSS 3, né? Então esses marcos aí, daí depois em seguidinha veio o ES6. Houveram marcos muito claros, muito nítidos. Aqui nós temos essas funcionalidades. E isso foi muito importante na hora, principalmente para divulgar, para trazer para as pessoas, olha só, usa CSS3, esse browser tem suporte, tu pode fazer isso e isso. Então, no próprio ES6, né, o ES6, a gente podia chegar e dizer, tu está usando um transpilador que seja, ou um browser que tem suporte, pô, então tu pode fazer isso dessa forma. E as pessoas começaram houve um link muito grande mental disso aí, versão com features. E o CSS, apesar de estar evoluindo muito, não tem isso mais, né? Depois do 3, né? Então, mas tem muitas melhorias, muitas coisas legais. Daí surgiu esse grupo, então, o CSS Next, para discutir aí o que a gente vai fazer e provavelmente o que vai acontecer é que vai rolar aí um corte de novo, que é o CSS 5, com as features novas ali e tal. Sim. E eu tenho uma relação de amor e ódio com essas features novas, inclusive do CSS, tá? Porque, por exemplo, eu uso o transpilador com o SAS ali, né? Que é muito parecido com o LES e quem usa alguns outros ali. E uma das maiores vantagens que eu acho é o nested, por exemplo, né? Para tu poder ali ter as coisas umas filhas das outras. Aí o CSS veio com, uma forma oficial da linguagem nativa do CSS, utilizando o nesting. Pô, que legal. Daí tu vai ver, ela é diferente do que todo o planeta já usa. Por quê? Sabe? Ao invés de tu usar um negócio... Hoje a gente tem o código que tá escrito em SAS ou escrito em LESS, uma boa parte dele é compatível de um pro outro, sabe? Ou é muito simples a mudança. Daí o CSS vem com uma mudança que não é igual ao que a gente já usa, sabe? Por quê? Então... Enfim, não é Deve ruim, ter um motivo. é bom, deve ter um motivo. Provavelmente o motivo é para não conflitar com coisas que já existam, etc, né? Mas pensa na quantidade de códigos que já sairiam funcionando. Se tivesse sido como é no SAS hoje, eu parava de usar SAS. Sabe? Mas agora não dá. Para eu parar de usar SAS, eu tenho que fazer todo um trabalho, todo um esforço de traduzir, fazer um depara ali, né? Sim. Mas enfim, ainda assim é muito poderoso e espero que em breve ajude as pessoas a usarem mais CSS puro mesmo, né? Por que não? Seria bom. É interessante a história, assim, né? Eu tava lendo ali também esse artigo aqui, que acho que é da Smash Magazine, né? E é bem isso, né? E aí também tem a questão de... A gente, em termos de desenvolvimento web, né? Meio estagnado, assim, né? Até ali 2012, 13, 14, enfim. Que é quando começaram os assuntos sobre... precisamos atualizar a plataforma web. Também tinha um boom em cima da plataforma web e tal. E aí, então, acabaram reunindo, assim, grupos independentes, né? Aqui no caso de CSS e HTML, W3C, no caso do JavaScript lá é ECMAScript e tal, mas meio que todo mundo trabalhando junto com esse objetivo de, vamos traçar uma linha e vamos fazer com que a plataforma web evolua. Então, o HTML5 também não tem o HTML6, né? Sei lá que versão tá o HTML. Pois é. Né? Mas o HTML5 foi de novo, né? essa linha, esse grande marco para que todas as funcionalidades ali que se esperavam de uma plataforma, né? Ainda também estava ali com... Na época estava muito isso de desenvolver para os dispositivos, né, celulares e tal, então com diferentes linguagens ali, né, para Android, para iOS e tal. Então ficou um pouco isso nativo versus web, então precisou desse movimento para que a plataforma chegasse num outro nível. Então por isso que se criou o HTML5, CSS 3 e, no caso, o JavaScript lá, que depois acabou mudando a nomenclatura, né, mas a versão era ECMAScript 6. E aí, beleza, anos se passaram, estamos aqui e, sei lá, o JavaScript adotou uma abordagem, que é uma versão por ano, né? O HTML5 segue evoluindo, tem muita funcionalidade, mas também não tem um brand ali em cima, né? E o CSS agora, então, estão decidindo aí de talvez embarcar isso dentro de um CSS5. Me pergunto se não está rolando também alguma coisa dentro do HTML. Porque tem um monte de funcionalidade nova dentro do HTML, né? E aí vamos fazer o quê? HTML6? Será? Fazer um rebranding em cima de novo? E é interessante que essas funcionalidades do CSS, várias delas já são muito bem suportadas nos navegadores, mas o pessoal não usa, né? As pessoas acabam não utilizando, né? Um primeiro passo, acho que acaba sendo, inclusive, os próprios transpiladores, de repente, passarem a usar.
Então, o transpilador, por que não passar a usar essa forma, né? Talvez para fomentar. Mas esse tipo de marca ou de grupo, assim, querendo oficializar isso, é uma das maneiras para atingir mais gente, né? Para alcançar mais pessoas e dizer, ó, usa essa versão aqui que tu tem essas possibilidades. Até para estudo. Vou estudar isso. Beleza, o que tem dentro disso? As coisas novas, né? Então fica muito mais interessante do que, por exemplo, no CCS acontecia muito, tipo, uma propriedade nova que eu não conhecia e eu descobri ela aleatoriamente. Né? Agora, se eu tenho um plano de estudo que vou estudar o CSS5, tenho ali uma lista de coisas que eu vou estudar, vou entender e vou aprender, né? Sim. O Juan Carlos falou ali, não, eu quero o CSS4 e JS2. Rô, o CSS4 parece que será pulado mesmo. Não dá um Ou tu skip. pode pegar tudo que tem de novo entre o 3 e agora... E chamar de CSS4. Tem o 4. Chamar carinhosamente de CSS4.